Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículos de 1 a 10. Só quem encontrou dá um brado de glória a Deus bem alto para Jesus aí. Amém. Amados, meu nome é Ronaldo, como o irmão bem disse aqui. Sou casado, graças a Deus, há 9 anos com a mulher mais linda desse mundo, a Cíntia. Do fruto desse amor, do sacramento que um dia nós recebemos diante do altar do Altíssimo, o Senhor nosso Deus nos concebeu 2 bênçãos. A primeira delas é o Pedro Henrique, que tem 6 anos. E a segunda bênção, o segundo varão, o segundo menino, o segundo macho da nossa casa, o Luiz Antônio, que tem 2 anos. Aqui em Cruzeiro nós pertencemos à paróquia da Imaculada Conceição. E hoje, atendendo a um chamado do eterno Deus, o Senhor me conferiu a um pastoreio, me levantou, me separou para pastorear um povo. O Senhor hoje me confiou uma coordenação de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica chamado Família Bênção de Deus, ao qual nós ministramos todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, em uma capela chamada Capela de Nossa Senhora das Graças. Grupo de oração carismático pentecostal para quem gosta de fogo e poder de Deus, amém? Estamos inseridos e engajados nessa diocese de Lorena que tanto amamos, e a apresentação, o cartão de visita é esse. Amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos. Quem encontrou a palavra de Lucas, diga um aleluia mais uma vez aí. Amém. Para nós embasarmos a respeito desta palavra do Evangelho, segundo escreveu Lucas, o Senhor nos conferiu um tema nesta noite. Foi proposto um tema para esta noite. Eu acredito que o seu coração agora se indaga perguntando assim, mas que tema é este, Ronaldo? Vou falar para você agora, irmão. O senhorio de Jesus na família. No 3 nós vamos repetir juntos. 1, 2, 3. O senhorio de Jesus na família. Para nós guardarmos e fixarmos no coração mais uma vez. 1, 2, 3. O senhorio de Jesus na família. Importante nós salientarmos, amados irmãos, a respeito do senhorio de Jesus. É porque eu tenho certeza que muitas das vezes nós ouvimos outras pessoas falarem de Jesus. Muitas das vezes nós recebemos algumas pessoas que até vêm falar de Jesus para nós. Mas existe uma grande diferença entre alguém vir falar de Jesus para nós ouvirmos falar de Jesus, em nós aderirmos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Há uma diferença muito grande a respeito disso. Portanto, o senhorio de Jesus nesta noite para nós é algo imprescindível, é algo importantíssimo, que eu e você não podemos, de maneira alguma, sairmos daqui do grupo de oração, Jesus nos leva ao Pai desta noite, sem entendermos e compreendermos no nosso coração o que significa esse senhorio de Jesus nas nossas vidas. Amém, igreja? Então vamos para o texto sagrado, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10, cujo subtítulo é este: Zaqueu recebe Jesus. Diz assim a Escritura: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado chefe dos recebedores de... Ele procurava ver quem era, mas não o conseguia porque era de baixa. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou nesta, porquanto também este é filho de pois o filho veio procurar o que estava perdido. Palavra da salvação.
Palavra da salvação. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a santa e bendita palavra, amados. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do eterno Deus. Amados irmãos, esse texto, esta história, segundo escreveu Lucano, que é o nome dele no grego, Lucas, um homem que foi discípulo do apóstolo Paulo, ele escreve uma história muito interessante a respeito desse homem chamado Zaqueu. O texto começa dizendo no versículo 1 que Jesus entrou em Jericó. Aqui eu gostaria que você prestasse atenção para que eu pudesse situar você, amado irmão, no texto. Introduzisse você no texto, para quando nós chegarmos no ápice do senhorio de Jesus, venhamos a compreender esta palavra revelada biblicamente para a nossa vida. Queridos, a cidade de Jericó, aqui é onde Jesus adentra, nela, é algo interessante porque ela é um pontapé inicial no ministério de Jesus. Se nós voltarmos uma folha da Bíblia, nós vamos ver Jesus também em Jericó curando um cego, o cego Bartimeu. Mas Jesus ele sai de Jericó e continua nesta mesma localidade, geograficamente falando, destas regiões que aglobavam todas as cidades da Palestina, chamada Jericó. Mas antes de Jesus chegar em Jericó, eu queria explicar para você o que era Jericó. Jericó, amados irmãos, era uma cidade que na época de Jesus era a mais antiga. Jericó já existia cerca de 8.000 anos antes de Jesus. Era uma cidade antiguíssima. Era uma cidade, amados irmãos, cerca de 24 quilômetros de Jerusalém, da onde Jesus iria fazer a sua entrada triunfante em Jerusalém. Jericó era uma cidade baixa, ficava a 350 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jericó, amados irmãos, era uma cidade considerada semitropical. Pode ver que ali o texto vai dizer de um sicômoro, de uma árvore. Sicômoro no hebraico significa árvore ou planta grande, planta maior. Era uma cidade tropical rodeada de árvores, de plantas. Era uma cidade que tinha um aspecto visual agradável. Todo mundo queria passar por Jericó. Mas o mais interessante, Jericó também tinha um grande palácio de Herodes o Grande, aonde na época do calor, do verão, Herodes passava ali em Jericó. Só para terminar de situar você em Jericó, Jericó tinha um ponto estratégico, comercial, importantíssimo. Todas as embarcações passavam por Jericó. Portanto, eu quero dizer para você, Jesus não passou em Jericó por acaso. Jesus não residiu em Jericó por acaso. Jesus, amados irmãos, não foi até Jericó para um mero passeio, para uma mera visita, ou muito menos para olhar as plantas aromáticas que tinham em Jericó. Mas o mais interessante, para se entrar em Jericó, era necessário passar por um posto de cobrança, ou um posto de cobrança de impostos. Para se entrar em Jericó, tinha que pagar uma taxa. Jericó, como as demais cidades da Palestina, eram comandadas pelo Império Romano, pelos romanos, do grande Herodes. Então, para se entrar em Jericó, era necessário, primeiramente, pagar uma taxa. E aqui começa o desenrolar de Lucas para nós, nesse capítulo de número 19 desse evangelho. Olha o que vai dizer o versículo 2. Havia aí um homem muito rico, chamado chefe dos recebedores de... Entendamos o seguinte, ele não era o que cobrava o imposto, ele era chefe dos que cobravam o imposto. Amados irmãos, eu gostaria que você entendesse que além de Zaqueu carregar uma autoridade diante daquela comunidade, carregar um cargo, uma patente, Zaqueu, de etnia judaica, ele era odiado pelo povo de Jericó. Por quê, Ronaldo? Porque ele trabalhava exclusivamente para o Império Romano. Ele comandava aqueles homens a cobrar impostos, e impostos, taxas, tarifas caras, trocando em miúdos,
explorava o povo judeu para que o Império Romano da época enriquecesse. Portanto, amados irmãos, o povo de Jericó odiava Zaqueu. Zaqueu não era bem visto em Jericó. Zaqueu não era bem recebido em Jericó. Zaqueu era indesejável ao povo que residia, que morava, que localizava em Jericó. Mas a palavra vai dizer que ele era chefe dos cobradores de impostos. Isso significa, amados irmãos, que necessariamente o texto não diz isso. Mas Zaqueu não estava ali na hora que Jesus adentrou a cidade. Na hora em que Jesus, com certeza, como um bom judeu que era, da raiz judaica, da tribo de Davi, da linhagem de Davi, pagou o imposto para entrar em Jericó. Mas, amados irmãos, nesse versículo 2 eu gostaria que você se atentasse. O texto não diz, mas é normal do ser humano começar um zum, um comentário. Olha, vocês não sabem quem acabou de pagar o imposto para adentrar Jericó. Quem? A palavra no hebraico vai dizer Yeshua, que significa Jesus, o Messias. A palavra Yeshua no hebraico tem a seguinte definição: o Senhor é a salvação. Amados irmãos, nos atentemos que na entrada de Jericó não estava um homem convencional, amém? Não estava um homem comum, amém? Não estava um mero judeu que andava naquele chão batido de sandálias, barbas grandes, nariz comprido, não. Entrando em Jericó estava a salvação de Jericó, das famílias de Jericó e de Zaqueu. Com certeza naquela hora, amados irmãos, em que Zaqueu recebeu a notícia, ouviu dizer, falar, olha, é Yeshua que entra aí. Ah, é Jesus quem está chegando aí. Meu irmão, eu quero dizer para você profeticamente, no nome desse Jesus, aonde ele chega, querido, o lugar nunca mais é o mesmo. O que eu quero dizer para você com isso nessa noite? Nessa noite, Jesus está entrando aqui, amados irmãos, pelo poder da palavra, para adentrar a minha, a sua vida e trazer um senhorio definitivo para nós, amém? Só quem crê nisso pode aplaudir ele, porque é uma verdade profética. Amados, nos atentemos. Eu não saí lá da minha casa, meu irmão, para trazer uma palavra convencional para a tua vida, para trazer uma palavra corriqueira para a tua vida. Meu irmão, hoje eu saí de casa decidido para trazer a palavra da salvação e do senhorio desse Jesus para minha, para a sua, para as nossas vidas que estão aqui. Ainda que eu não conheça você, irmão, ainda que eu não saiba nada da tua vida, eu digo para você, eu nem preciso te conhecer e nem preciso saber nada da tua vida, porque Ele nos conhece, amém? Nada e nem ninguém foge dos olhares de Jesus, amém? Pode aplaudir isso com convicção e com garra, amado. Aonde Yeshua chega, algo acontece. Olha que maravilhoso, continua dizendo o versículo 3. Despertou uma curiosidade no coração de Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. A impossibilidade de Zaqueu naquela hora, amados, em ver, em enxergar, em ter um contato nem que fosse visual com Jesus, era a baixa estatura e a multidão. Mas olha o que continua dizendo o versículo 4. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro, ou seja, a árvore, para o ver, quando ele passasse por ali. Amados irmãos, aqui tem um ensinamento tremendo para nós. Eu e você nunca, jamais podemos desistir de vermos, de enxergarmos, de termos um contato com Jesus de Nazaré. Ainda, queridos, que a multidão nos atrapalhe. A multidão aqui na Bíblia significa para nós, queridos, amados irmãos, os obstáculos, os embates da vida, as lutas, as batalhas, as adversidades. Bem rapidamente, quem aqui nessa noite tem luta, levanta as mãos para eu ver. Pode abaixar. Quem aqui nessa noite tem batalha, levanta as mãos para eu ver. Pode abaixar. Só para encerrar, quem aqui nessa noite tem adversidades em casa, na família, levanta as mãos para eu ver.
Pode abaixar, amados, todos nós. Só que eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, igreja, noiva do Cordeiro do Senhor nessa noite, nós não podemos parar nos obstáculos. Por que, Ronaldo? Porque existe um senhorio da parte desse Jesus para minha e para a sua vida. Existe um senhorio da vinda desse Jesus para mim e para a sua vida, de transformação, irmãos, de restauração. Ainda que você olhe para a tua casa, ainda que você olhe para a tua situação financeira, ainda que você olhe para o seu matrimônio, ainda que você olhe para a vida dos seus filhos, ainda que você olhe até mesmo para dentro da igreja e não enxergue nada que te atraia, irmão, saibamos nós que o que nos atrai é Jesus de Nazaré, amém? Nós não temos que vir no grupo de oração, irmãos, ainda que no meio da batalha, ainda que no meio da luta. Eu ouvi o Paulo dizendo lá dentro da capela do Santíssimo, por causa do pregador, por causa do ministério de música, por causa do ministro de oração. Não, queridos, o que nos chamou, o que nos atraiu, o que nos trouxe aqui nessa noite é Jesus de Nazaré, amém? É só nele que está o senhorio. Irmão, se você estiver buscando, procurando o senhorio nos homens, me desculpe a franqueza, me desculpe a transparência, me desculpe até mesmo a verdade, você vai se decepcionar. Mas se você estiver buscando, procurando ansiosamente o senhorio em Jesus, irmão, sem sombra de dúvidas, olhando dentro dos olhos de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, você vai encontrar um senhorio, querido, de sustento para a tua vida, amém? Se a tua vida, querido, está um mingau, se a tua vida, amado, está minguada, se a tua vida, meu querido, meu amado, está sem sentido, está com um sentimento de negatividade, de derrota, a nossa vida só tem sentido quando nós pautamos ela e edificamos ela em Jesus de Nazaré, irmão. Queira subir no sicômoro nessa noite para ver Jesus. Queira romper o meio da multidão, saia correndo. Tem um anseio, desejo na alma, no coração, em ver Jesus, em experimentar Jesus. Hoje o mundo oferece a cocaína, a maconha, o crack, a bebida alcoólica, o sexo desregrado. Mas, meu amado, eu vim aqui nessa noite trazer para você a santa e poderosa palavra de Deus. E essa palavra, meu irmão, como vai dizer Isaías, no capítulo 55 do seu livro, versículo 11, ela não retorna sem antes cumprir a sua missão. A palavra de Deus nessa noite tem uma direção, a palavra de Deus nessa noite tem um alvo, é o teu coração, meu irmão. A palavra de Deus nessa noite veio para impactar a tua vida, transformar a tua vida no senhorio de Jesus. Só quem crê nessa palavra pode aplaudir Ele, meu amado. Oh, meu Deus! Quem aqui nessa noite, sem sombra de dúvidas, já sente a presença dEle? Levanta a mão e diga glória a Deus. Levanta a mão e diga aleluia. Levanta a mão e diga assim: nesta noite, Jesus, eu quero romper a multidão, eu quero subir no sicômoro para ver o Senhor passar, para ter contato contigo, Jesus, para aceitar o teu senhorio. Bate assim no seu peito: sobre a minha vida, porque eu e a minha casa, eu e a minha família precisamos de ti, Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos em nome de Jesus, amado. O Senhor suscita-me assim ao coração pessoas que até hoje viveram a superficialidade na igreja. Pessoas que estão somente na superfície da coisa. Pessoas que estão caminhando sem sentido dentro da igreja. Pessoas que vieram aqui ao grupo de oração Jesus nos leva ao Pai dessa noite por curiosidade, por um convite que você recebeu de alguém. O Senhor suscita ao meu coração pessoas que vieram aqui nessa noite. Me desculpe a franqueza, irmão, não é para doer no seu coração, mas é para acordar você, para alertar você, que vieram aqui por interesse nessa noite. Interesse de uma cura física, interesse de uma libertação,
interesse de uma porta aberta de emprego, de trabalho, interesse nas finanças, não vieram necessariamente, exclusivamente nesta noite, por causa de Yeshua, de Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, meu amado, meu querido. O fato é, você está aqui, irmão. Você está aqui, irmã. Você que veio com a sua esposa, com o seu esposo. Você que veio com os seus filhos. Você que veio com um conhecido, com um amigo seu. Eu quero te dizer, querido, o fato é, você veio, você chegou. Você está aqui. E a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ministrada, pregada, proclamada, meu irmão, esquece a voz do homem, esquece a figura do homem, do Ronaldo agora. Mas esta palavra, meu irmão, veio para a tua vida. A Jericó dessa noite é o grupo de oração Jesus nos leva ao Pai. O Senhor mudou a rota. Nós não estamos nas terras da Palestina, do Oriente Médio, não. Nós estamos em Cruzeiro, no Brasil. Estamos aqui nessa noite porque Ele mudou a rota. Ele mudou a circunstância. Ele mudou o destino. E veio para encontrar você, irmão. Ele veio para encontrar você, irmã. Eu quero te dizer, mesmo que em meio às lágrimas, Ele veio para encontrar você. Mesmo que em meio ao desespero, Ele veio para encontrar você, querido. Mesmo você que o seu casamento está por um fio, está por acabar, está por encerrar. Mesmo você que está vivendo uma batalha dentro de casa, com uma enfermidade, com uma dependência química, eu quero te dizer em alto e bom som, Jesus, nesta noite, veio para você, querido, para você, querida. Ei, irmão, é para você que se achava indigno de estar aqui. Ei, irmã, é para você que se achava indigna de estar aqui. Em nome de Jesus Cristo, que todos esses sentimentos contrários, adversos, sejam quebrados e caiam por terra agora, em nome de Jesus. Você é o Zaqueu dessa noite. Você é o Zaqueu dessa noite. Eu vou repetir novamente. Você é o Zaqueu desta noite. Sobe na árvore, sobe. Rompe a multidão, rompe. Se nessa noite é necessário você correr, querido, até mesmo para chegar na frente do outro, corra, chegue. Mas deseje de toda a tua alma, de todo o teu coração, ver Jesus nessa noite passar. A palavra dele diz que aonde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, são palavras dele, eis que eu estarei no meio de vós. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui, irmã, para acolher as suas fraquezas, para acolher as suas limitações, para acolher as suas desobediências, para acolher até mesmo os seus pecados. E te digo mais, para perdoá-los nessa noite. Abre o teu coração e queira enxergá-lo. Abra o teu coração e queira ter um contato com Ele nessa noite definitivo. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Somente as pessoas que nessa noite vieram aqui através de um convite, levanta as mãos para eu ver quem são, que vieram convidadas nessa noite. Aleluia. Pode abaixar os seus braços. Somente as pessoas que não receberam um convite, presta atenção,
você não é nem perseverante, mas algo te atraiu até aqui nessa noite no grupo de oração. Quem são essas pessoas em nome de Jesus? Quero dizer para você, veio para você, viu, irmã? Veio para você, viu, irmã? Veio para você, viu, irmãs? Em nome de Jesus. Nessa noite, ele veio para você. Aleluia. Olha o versículo 5. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Aqui começa a estabelecer-se o senhorio de Jesus na vida de Zaqueu e na nossa vida nessa noite. Duas situações que Jesus fez aqui. Prestemos atenção nesse versículo 5. Primeiro, a palavra diz que ele levantou os olhos e enxergou Zaqueu. Presta atenção, irmão. O senhorio de Jesus, primeiramente, nesse fato dele levantar os olhos e enxergar Zaqueu, Jesus estava querendo alcançar o coração de Zaqueu. A palavra em 1 Samuel 16:7 diz assim, que o homem enxerga a face, mas Deus vê o coração. E o coração na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, significa local de decisão. Olha que extraordinário, que maravilhoso, irmão. Ao fitar os olhos em Zaqueu, Jesus começa a estabelecer o senhorio dele primeiramente no coração. Irmãos, nos atentemos. Esse senhorio necessita começar aqui. Por quê, Ronaldo? Porque é no coração que eu e você tomamos as nossas decisões, sim ou não? É no coração que eu e você tomamos as nossas atitudes, sim ou não? É no coração, amados irmãos, que eu e você tomamos o encorajamento, sim ou não? Por isso, o senhorio de Jesus começa a ser estabelecido em primeiro lugar no nosso coração. Ou, presta atenção, eu e você nos decidimos por Jesus, ou não vai existir homem na face dessa terra que vai fazer com que eu e você, que convença com que eu e você aceitemos esse senhorio. Ele não obriga ninguém, ele não força ninguém, a decisão é pessoal. A decisão nessa noite é só você, irmão, é só você, irmã, que pode tomar em aceitá-lo. E olha a segunda atitude, a segunda coisa que Jesus fez. Disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu hoje fique em tua casa. Esse descer, e Jesus falar para ele que hoje é necessário que eu fique em sua casa, significa a salvação de Jesus para a vida de Zaqueu. Nessa noite, a decisão pessoal, minha e sua, de descermos do sicômoro, de descermos das situações adversas, contrárias, que nos atrapalham de ver Jesus, deixar com que Ele seja Senhor primeiramente do nosso coração, é nós permitirmos que essa salvação venha acompanhada do coração. A salvação, queridos, significa, olha aqui para mim, nós vivermos uma vida de temor, nós vivermos uma vida de obediência, nós vivermos uma vida de proximidade com Jesus Cristo. Amados irmãos, percebamos aquilo que eu disse lá no início, outrora. Uma coisa é você ouvir, outra coisa você é ver as pessoas falar de Jesus, outra coisa é você aceitá-lo no seu coração e permitir com que Ele adentre na sua vida com salvação. É aquilo que o mundo lá fora jamais, irmão, presta atenção, jamais, irmã, vai compreender o que eu e você experimentamos aqui, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do grupo de oração. É onde as pessoas lá fora olham para nós e dizem assim, como eu já ouvi: eu sou perseguido aonde eu trabalho. Ronaldo ficou louco. Fazem 3 anos que eu doei o meu almoço para Jesus na fábrica. 3 anos. 3 anos que eu não almoço mais lá na hora do almoço. Ronaldo, mas é loucura. Eu estou dizendo de mim, irmão. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Preste atenção. Tenha o discernimento. Eu estou referindo de mim. Referindo-se a mim. Um propósito, um chamado que Deus me fez há 3 anos atrás,
de doar o meu almoço para ele. Todos os dias, na hora do almoço, eu pego a palavra, a Bíblia. Eu convivo lá na Amaxon, lá na empresa, no meio de protestantes, de evangélicos, no meio de espíritas, no meio de pagãos e no meio de ateus. Pessoas que não acreditam em nada e ainda blasfemam contra aqueles que acreditam em alguma coisa. Amados irmãos, o preço é alto, mas um dia eu decidi receber esse olhar de Jesus no meu coração e tomar a firme decisão em aceitar, acompanhado da salvação dele na minha vida. E uma vez, amados irmãos, que nós abrimos o nosso coração, nos decidimos por ele, uma vez que nós optamos por essa salvação, permitamos que essa salvação adentre na nossa vida, descemos do sicômoro, eu e você não temos mais o direito de retroceder, de voltar atrás. A palavra dele é bem clara: se vós me negasses na frente dos homens, eu vos negarei na frente do meu Pai que está no céu. É uma palavra de alerta para nós, não de amedrontamento, não, mas de despertamento nessa noite, amém? Uma palavra para que faça com que eu e você acordemos para a realidade ao qual nós estamos vivendo, irmãos. Ideologia de gênero sendo pregado para as nossas famílias, para os nossos filhos. Casamento das pessoas do mesmo sexo, a banalização das famílias, para que anos daqui para frente não exista mais família. Como eu estou vendo a irmã aqui, com a nenenzinha no colo, a referência paterna e materna, a referência do papai e da mamãe, está aí, irmãos, para todo mundo ver. A palavra, eu estudava ontem em Mateus capítulo 24, ali no término dos últimos capítulos de São Mateus, da vinda de Jesus, vai falar das guerras, vai falar das enchentes, vai falar de nação contra nação, de pais contra os filhos, de filhos contra os pais. Irmãos, os sinais estão visíveis. Os sinais estão visíveis. Ou eu e você, ou eu e a nossa família, eu e a minha família, você e a sua família, venhamos a aderir ao senhorio desse Jesus, irmão. Eu tenho que te dizer, eu tenho que ser franco com você: nós não vamos aguentar o tranco. Tudo o que está acontecendo, irmãos, é só a ponta do iceberg, querido. O que está por vir é algo ainda pior. Se eu e você não estivermos, amados irmãos, edificados, pautados, alicerçados nesta palavra, no senhorio de Jesus Cristo, irmão, a coisa vai para o ralo. Ronaldo, você veio aqui nessa noite para nos amedrontar, irmão? Não. Eu vim aqui nessa noite, querido, como um profeta da casa de Israel, como um profeta da casa de Deus, liberar uma palavra poderosa sobre a tua vida, irmão, para que você acorde. Se até hoje você ainda não optou descer do sicômoro, essa é a noite de você descer. Pessoas dentro da igreja com soberba, com arrogância, com prepotência, com autossuficiência. Ah, é um menino que está pregando, eu vou dar ouvido para o menino que está pregando. Eu vou dar ouvido para um grupo de oração simples, humilde, onde as pessoas não têm um intelecto avantajado, não têm uma formação, não tem isso, não tem aquilo, meu irmão. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Nós não estamos aqui falando das coisas humanas, das coisas da carne, irmãos. Coisas certas que vão acontecer. E olha o versículo 6, ele desceu a toda pressa e recebeu alegre, depois de abrir o coração, ele alcançar o coração, depois de descer do sicômoro, a salvação adentrar na vida dele. Olha o que chega na nossa vida no momento em que nós aceitamos o senhorio de Jesus: a alegria. Dá um sorriso Colgate Alma Chips para a pessoa que está do seu lado aí, vai. Com dente, sem dente, com aparelho, sem aparelho. Isso. Agora você vai falar para ele assim: esse é o sorriso de Cristo, que tem o que eu tiver que passar. Fala para ele. Ele jamais vai deixar de sair dos meus lábios. Olha aqui para mim, irmãos. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos no Senhor. Aí Paulo vai dizer novamente, repito,
Alegrai-vos no... Aí o profeta Neemias, 500 anos antes da vinda de Jesus, no capítulo 8, versículo 10 do seu livro, ele vai dizer assim: a alegria do Senhor será a vossa... Irmãos, uma vez que nós aceitamos o senhorio dele, uma vez que essa salvação, queridos, alcança a nossa vida, existe uma alegria interior aqui, irmãos, que é difícil explicar, verbalizar, arrumar adjetivos com palavras para descrevê-las. Só entende, irmão, quem experimenta, amém? Só entende, irmãos, quem aceita, amém? Só entende, irmãos, quem adere, se decide por Jesus Cristo. Ainda que eu e você, irmãos, tenhamos que passar pelas pelejas da vida, ainda que eu e você, irmãos, olhemos dentro para nossa casa, não vemos a mudança dos nossos, querido, eu quero dizer para você, o senhorio de Jesus nessa noite, primeiramente é para você, irmão. O lar da tua casa, o lar da tua família vai ser consequência do teu aceitar, da tua decisão. Pode aplaudir isso. Ele vai alcançar os seus através de você. Olha o verso 7. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um... Puxa vida, Ronaldo era um maconheiro, cheirador de cocaína, andava com a camiseta do Sepultura, do Iron Maiden, gostava de pegar os Rock in Rios da vida aí, hoje está com esse papo de Bíblia, com esse papo de Jesus de Nazaré. Quantos olham para mim e para você, irmãos, em vez de nós ouvirmos assim um discurso dentro da igreja, assim: olha, você viu quem Deus levantou? Você viu quem Deus restaurou? Você viu quem Deus tirou do adultério? Você viu quem Deus tirou da droga? Você viu quem Deus tirou do homossexualismo, do lesbianismo? Infelizmente nós ouvimos até dentro da igreja: você viu quem caiu? Você viu quem pregava e hoje já não prega mais? Você viu aquele que tocava, que ministrava, que era ministro de louvor na casa de Deus, na igreja, hoje está no pecado, está no adultério? Irmão, precisa mudar esse vocabulário nosso dentro da igreja, amém? Se nós somos aqueles, queridos, que aceitamos, que aderimos à palavra e o senhorio de Jesus, irmão, precisa mudar urgentemente. Chega! Não temos mais tempo para isso. Não há mais espaço para isso. Chegou a hora de, em vez de nós dizermos o que eles disseram aqui, olha, ele vai se hospedar-se na casa de um... É na casa dele mesmo que ele vai se hospedar. A palavra diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aquele que é perfeito, para aquele que é super-homem dentro da igreja, para aquela que é que é a Mulher Maravilha dentro da... Não, ele veio para pecador como o Ronaldo. Todos os dias, quando eu bato o joelho no chão para orar, eu falo para ele assim: Jesus, eu não sei o que o Senhor viu em mim, eu não sei o que o Senhor enxergou em mim, Senhor. Eu continuo, Senhor, o mesmo coração duro, Senhor, o mesmo arredio, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, em vez de ouvir a sua voz, eu não ouço, Senhor. Mas, irmãos, é comigo, é com você que Ele quer insistir, amém? Porque é a mim, é a você, é a nossa casa, é a nossa família que Ele quer salvar, amém? É a minha e a sua casa que Ele quer restaurar, que Ele quer entrar com salvação, amém? É a minha e a sua casa, irmãos, que as pessoas vão ter que olhar: olha, a casa dele era uma casa de baderna, mas hoje é uma casa de orar. Pode aplaudir ele, querido. Sua casa, sua família, a sua vida. Meu Deus. Meu Deus. Olha o versículo 8. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha o senhorio de Jesus quando adentra na nossa vida. O primeiro impacto, a caridade. Paulo diz em 1 Coríntios 3,13: por ora subsistém a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. A palavra caridade, se nós formos estudar afinco na Escritura, na palavra de Deus, nada mais é do que o amor. Quando nós aceitamos o senhorio de Jesus na nossa vida, a primeira coisa que começa a aflorar em nós é o amor, amém? Aonde nós chegamos dentro da igreja, por gentileza, irmão, senta aqui, irmão. Que a paz de Jesus esteja contigo, irmão.
Coisa que outrora chegava, já viu quem está chegando aí? Não vou nem sentar do lado dele. Está precisando, nós estamos precisando orar por irmão. Não, eu não vou orar para ele de jeito nenhum, que ele morra, mas para ele eu não oro. Quando nós aceitamos, aderimos ao senhorio de Jesus, esse amor nos acompanha. Olha o que continua dizendo a palavra no versículo 8. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Irmão, olha aqui para mim. Na lei do Antigo Testamento, toda pessoa que era pega roubando, defraudando, tinha que restituir 2 vezes mais. O senhorio de Jesus, quando adentrou na vida de Zaqueu, a palavra aqui está dizendo o quádruplo, 4 vezes mais. Ou seja, o senhorio de Jesus vai além na nossa vida. Esse restituir aqui, queridos, não é o simples fato de nós nos tornarmos pessoas honestas, não. Isso nós já nascemos no nosso gênero humano, pessoas honestas. Ainda que ao decorrer da vida, que ao desencadear da vida, nós venhamos a nos tornarmos pessoas desonestas, mas a honestidade já está em nós, já está no nosso gênio, já está no nosso sangue. Mas o que a palavra está se referindo aqui, amados irmãos, é uma mudança de vida, de comportamento, de mentalidade. O senhorio de Jesus chega na nossa vida para mudar isso em nós. Queridos, olha aqui para mim, não existe a possibilidade de nós virmos à igreja e continuarmos compactuando com o aborto, irmãos, não tem jeito. Hoje, quando a gente prega, principalmente, eu não vim aqui para isso, mas é um exemplo bem claro, sobre a bebida alcoólica dentro da igreja. Eu sei, eu já estudei os documentos da igreja, não tem um documento da igreja que proíbe o cristão leigo católico de tomar uma bebida alcoólica. Mas na palavra de Deus existem no mínimo 8 versículos na Escritura Sagrada que fala contra a bebida alcoólica. Amados irmãos, o fato não é se é pecado ou se não é pecado. O fato é que quando eu recebo Jesus na minha vida, quando eu aceito o senhorio de Jesus, precisa haver uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, irmãos. Para quê, Ronaldo? Para que as pessoas lá fora, ao olharem para nós, para mim e para você, enxerguem o Cristo em nós e sintam o desejo de experimentar esse mesmo Jesus que você, que eu, que nós experimentamos, de também experimentarmos. Irmão, que alegria maior quando nós vemos uma ovelha nova chegando no grupo de oração, sim ou não? Vamos entregar a lembrancinha na porta do grupo de oração. Aquelas pessoas que chegam com desejo de adorar Jesus na Eucaristia, que chegam com desejo de rezar o terço, que chegam com desejo de conhecer a palavra, a Escritura. É isso. O senhorio dele contagia, muda a nossa vida. Agora, infelizmente, aqueles que se fecham a isso, aqueles que não aceitam a isso, irmãos, me desculpe a franqueza, a sinceridade, vão continuar levando uma vida hipócrita dentro da casa de Deus, dentro da igreja. E a palavra em João, capítulo 10, do bom pastor, diz que ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Ele não veio para trazer uma vida hipócrita, uma vida miserável, uma vida mentirosa, uma vida que eu sou uma coisa dentro da igreja e quando eu saio da igreja eu sou outra. Isso é uma vida de mentira, irmão. O senhorio de Jesus, quando adentrou a vida de Zaqueu, queridos, adentrou para mudar a vida daquele homem, queridos, aqueles que disseram assim: olha, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Ele era pecador lá no posto da cobrança de impostos, mas desde o momento que ele se decidiu subir no sicômoro, romper a multidão e aceitar o senhorio de Jesus, irmão, o quadro, a situação de Zaqueu modificou. E eu quero profetizar na tua vida. Tem pessoas aqui, o Senhor coloca no meu coração, que o coração está pegando fogo aqui nessa noite. O coração está desejoso de aceitar esse Jesus, de mudar de vida. Aí, meu irmão, qual é a sua situação, querido? Qual é a situação que hoje você precisa desse senhorio para ele mudar a tua história, meu irmão? Para ele mudar a tua vida, para ele mudar a tua casa, para ele mudar a tua família. Olha o que vai encerrar a palavra nos dizendo. Versículo 9 e 10. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a
Nesta, a hora que eu dizer hoje entrou a salvação, você vai bater no seu peito nesta casa. Amém? Hoje entrou a nesta, bate aí no seu peito. Nesta, portanto também este é filho de pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava. Eu encerro dizendo para você, irmão, ele foi atrás de Paulo, lá em Damasco, Atos capítulo de número 9. Ele foi atrás de Pedro, lá no mar da Galileia. Ele foi atrás de Maria Madalena, lá em Magdala. Aleluia. Ele foi atrás de tantos. E nessa noite, meu irmão, eu quero encerrar essa palavra profética dizendo para você, querido, ele veio aqui nessa noite procurar você, irmão. Ei, procurar você, irmão. Procurar você, irmã. Procurar a tua casa. Procurar a tua família. Ei, querido, Jesus hoje vai vasculhar a tua vida, meu irmão, aqui nessa noite. Nós vamos encerrar orando. Ele vai vasculhar a tua vida para te salvar. Eu quero dizer em nome desse Jesus que eu vim aqui anunciar para você nessa noite. Ninguém, irmão, ninguém sai daqui nessa noite sem antes experimentar esse senhorio.